querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal Últimas do São Paulo, que viaja hoje para a Argentina para a finalíssima sábado contra o Independiente Del Valle da Sul-Americana. São Paulo de olho em outro atacante do Internacional e a questão da torcida e do jogo único. Ao que parece, não vai ter tanta gente no estádio não, mas eu acredito na torcida de São Paulo e sei que vai ter sim. Então vamos embora pro vídeo. Eu acho que ele é bem previsível, né? O São Paulo volta aos treinos nessa terça-feira, a viagem é quarta, amanhã, portanto, para Córdoba, e a preparação final lá, assim como a do Del Valle, que teve uma baixa por lesão no último final de semana, o jogador titular, o Lautaro, o argentino, o jogador goleador, é uma dúvida, um pouco provável que ele dispute a final. E o São Paulo não tem novas baixas, tem até alguns jogadores tentando se recuperar para ficar à disposição, tem até jogador tentando se recuperar na reta final para ficar à disposição do Rogério por um eventual segundo tempo, com o caso do Nicão, que seria um jogador importante, porque aí, né, do meio para frente, sobretudo no meio, um jogador que além de ter sido campeão da última edição da Copa Sul-Americana, aliás foi campeão 2 vezes, né? É um jogador que tem uma característica diferente, segurar a bola, se o time estiver vencendo e tudo mais, dá outro ritmo, mas é pouco provável que o Nicão esteja em condição de atuar. Pena. O outro jogador que não participou da partida contra o Avaí, o Ferrarese, o zagueiro venezuelano que caiu nas graças do Rogério, está na data FIFA, tá na França também, a Venezuela está jogando na França, não é só o Brasil. Vai direto para Córdoba. Coisas bizarras do futebol sul-americano, né? O São Paulo deve com um esquema que foi a Arboleda vai dar aquela força no vestiário? A Arboleda vai fazer uma festa hoje. Não, foi ontem. Foi ontem, tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem com o Arboleda. O Arboleda o Arboleda é uma questão, né, Massini? Porque ele corre contra o tempo para. Aliás, o Equador faz a partida de abertura da Copa do Mundo. O Arboleda tem o tempo de recuperação dele para o Mundial, é a estreia. Mas o segundo jogo, tá. Mas até eu acho Um que total de 3, né? é uma dúvida até se ele vai integrar a delegação do São Paulo, porque aqui ele estaria no processo de fisioterapia. Se tratando, então. Exatamente. Então, mas enfim. Os ingressos, quero dar um pitaco. Claro, por favor. Estão dizendo que tem baixa procura por ingresso, essa é a questão. Exato. Vale lembrar o seguinte, né? A questão da partida única, ela pode impor condições normalmente desfavoráveis à grande presença de público, né? Depende do local, depende dos times que estão na final e tudo mais. No final das contas, caiu São Paulo e Del Valle, né? Se fosse Atlético Goianiense e Del Valle, acho que não teria público no estádio, poucos torcedores. Del Valle abriu mão de 12.500 ingressos na reunião de preparação para o estádio Mário Kempis em Córdoba, que comporta 60 mil pessoas, 57 mil. Para ir a Córdoba, não é uma questão direta, além da pessoa ser, que ela quiser ir de avião, tem que ser rica, não é que é... Claro, ou ela é rica, ou não vai. Bastante rica, ou não vai, não é o preço dos ingressos. É para como você chega até o local, exatamente, né, velho? Exatamente, não é o preço do Então, ingresso. assim, tem caravana de ônibus de São Paulo, para quem não tem, de São Paulo, do Nordeste, do Centro-Oeste. Tem gente indo de Porto Alegre de carro. Vai ter muita torcida do São Paulo para quem está preocupado com o estádio vazio. Vocês podem ter... Final seria em Brasília, hein, 50 gente? Que diferença. Que vai sair daqui, vai sair de São Paulo. De São Paulo, mas e das outras regiões do país? Sim. Então, fiquem tranquilos, vai ter bastante procura por ingressos. Não tem lugar pra gente, vai ter bastante torcida do São Paulo no local. A gente não pode ir, então. Lembrando que a final da Libertadores em Montevidéu, em que o acesso é bem mais simples, é direto capital do Uruguai, envolvendo 2 torcidas gigantes, ainda teve distribuição de ingresso. Porque não enche, cara. Os caras acham que só tem milionário no Brasil e que vai pegar o jatinho e vai jogar a final única. Tem muito milionário no Brasil. Eu fui de van, meu amigo. Proporcionalmente tem muito pouco, mas tem muito, mas em números absolutos tem bastante. E os caras, enquanto... Eu, na verdade, eu torceria muito... mas para uma final dessa, micar de uma vez. Micar mesmo. Não tem ninguém. Para os caras fazerem a revisão dessa porcaria de final única. Não irá micar nem Não vai a ter final. nada no Morumbi durante o jogo?
Não, até agora nada preparado. Poderia ser uma... Vai ter um evento no Morumbi. Vai ter um Vai evento. com telão e tudo Vai mais? ter telão. Ah, legal. Vai ter um evento lá. Sim, é o mínimo, né? Que É o mínimo que a que- diretoria Legal. faz para a torcida que não tem condição de ir, né? Não, a torcida, inclusive, que lotou o Morumbi para todos os jogos mequetrefes da Sul-Americana desde o primeiro. A torcida do São Paulo quis ganhar a Sul-Americana desde o jogo 1 contra sei lá quem. Diferentemente do que queria a diretoria, do que pensava o Rogério, a torcida do São Paulo foi a Abraçou. time B, C, D durante o Paulista e foi. E jogou com o time reserva. Você gosta de jogar com o time reserva. Na verdade, então. a torcida do São Paulo... Não, Por isso tem que fazer festa, abrir o Morumbi. São Sul-Americana Paulo tá para bater o recorde de Então, público. por da isso, sua tem que abrir o história. Morumbi e fazer um negócio de graça para essas pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Vai bater o recorde de público É o mínimo. da sua história e a torcida do São Paulo foi a... Aliás, não foi só ao Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro e tudo mais. Mesmo em 15º lugar, vai lá 30 mil, 40 mil e tudo mais. Também, como visitante, a torcida do São Paulo fez muito presente em qualquer estádio. Estará... Só lembrar no Cuiabá, no jogo contra o Flamengo, por exemplo. Fiquem Com o Band tranquilos. Esportes. Porque a Fiquem- debandada, fiquem ela é tranquilos. numerosa. Vai bastante gente. Daqui bastante vai muita gente. Só eu e o Vai Massino fomos vetados, né? Não Pode sei ficar por quê. tranquilo. O Arnaldo estava falando sobre os jogadores machucados, né? Que pode ser que o Nicão vá, assim, pelo menos para ir, sei lá o que e tal. Então, os jogadores estão se recuperando lá no Refis. No caso do Del Valle, tem um possível desfalque muito importante, que é o Lautaro Dias, que é o centroavante, um dos melhores jogadores do time. Eu comentei dos jogos semifinais do Del Valle, eu comentei na Comebol TV. E esse é um bom cara, fez gol, inclusive, é um bom atacante. Está machucado, se machucou no último jogo. E ele vai para lá e vai dar entrevista lá no aeroporto, na chegada do time do Del Valle. Ele vai lá dar uma entrevista, não sei se ele vai poder E torçamos jogar, que seja só. Mas de qualquer forma é ele que vai dar entrevista ali na chegada, viu, Massini? Uma ação de 3 zagueiros, mas eu estou com a Marília. Eu acho que o São Paulo já mudou tantas vezes durante a temporada que, na minha cabeça, a adoção do mesmo time que venceu o Atlético Goianiense na partida contra o Flamengo no Maracanã já era indício que o time que ia jogar contra o Del Valle seria aquele. Então está sendo simplesmente repetido. Recuperou todo mundo confiante. e Até o Igor Gomes teve o nome... E cansado, e descansado, né? Todo mundo mais... Um pouco mais descansado e é uma forma de colocar... Isso a gente vem falando há algum tempo. A minha ideia, acho que era a mesma do Mancini, era com 3 zagueiros. Colocar no mesmo time Caleri, Patrick e Luciano, né? Sem deixar o time desguarnecido, porque os 3 fazem gols, né? Então, o Patrick de titular, acho que era uma necessidade. O Luciano cresceu também, um ou outro. Não vou voltar à questão do Tite, mas era quase uma obviedade popular que o Rogério Ceni teria que atender. E acho que ele conseguiu, nesse sistema mesmo, colocar os 3 sem deixar o time completamente desguarnecido. Então aproveita e já responde essa aqui, Arnaldo, do Carlos Henrique. Se não é melhor, ele pergunta assim, pergunta para o Arnaldo se não é melhor o Igor Vinícius para jogar nas costas do lateral esquerdo do Del Valle. Uma Questão. das que faz é que o Rafinha, de alguma forma, espelharia o adversário, né? Porque Faz o terceiro zagueiro. Pode fazer o terceiro zagueiro e... E põe o Diego para fazer o Miranda. O Rafinha, ele defende melhor que o Igor Vinícius e tem uma questão de um lastro em decisão que ele tem muito, o Igor Vinícius tem pouco. Mas, de fato, o Igor Vinícius não vinha jogando mal. Ele vinha sendo um dos melhores jogadores do time, aliás. Tem essa questão física, que ele atingiu um momento em que ele era um dos mais desgastados. Essa foi a surpresa do Rogério contra o Avaí, de fato. Eu esperava o Igor Vinícius, e foi o Rafinha. Mas acho que ele, se pretendesse escalar o Igor Vinícius na final, ele teria utilizado contra o Avaí. E até porque o Avaí em casa, né? Um jogador mais ofensivo. Mas acho que ele preferiu observar o Rafinha na linha de 2 zagueiros. E é uma forma de um pouco maior de proteção, né? Nesse aspecto. E lembrando que o Rafinha, que é um defensor talvez melhor do que o Igor Vinícius, né? Vai jogar pelo lado do lateral esquerdo do Del Valle, que é um dos melhores jogadores do time. Sim. Né? Muito bom jogador. Ali, agora, nesse time atual do São Paulo, nessa acho formação uma loucura atual, mas tem o Alisson, né? O Alisson tem um trabalho sujo que pouca gente observa. Ele joga do lado do campo e quem é o responsável pela primeira marcação ao lateral, de fato, é o Alisson. Mas é importante o que o Massini falou, porque o Del Valle normalmente joga com 3 zagueiros. Começa esse duelo de imposição antes mesmo do jogo. Eu acho que a ideia do Rogério é colocar uma dificuldade para 3 zagueiros do Del Valle. Se você coloca Patrick, Luciano e Caleri, o adversário fica sem sobra, né? Então começa qual a melhor maneira? Espelhar ou tirar o conforto da forma do adversário jogar? E acho que tem tudo isso. Se fosse um treinador
preocupado em, primeiro, anular o adversário, seria espelhar e colocar o sistema com 3 zagueiros. Como é um No caso do treinador Ceni. de forma costumeira, quer Quer ser provocar um protagonista. desafio ao adversário, seja ele o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras ou Cuiabá, tal, ele vai optar por essa formação. O São Paulo é mais time que o Del Valle. O São Paulo é favorito a ganhar o título. Mas as circunstâncias de uma final única, 90 minutos, eu acho que você tem que ter uma outra perspectiva, um outro olhar para o jogo. Não dá para ficar no... Quem tiver mais sorte ganha o jogo. Aí vira loucura, entendeu? Você precisa impedir que o adversário jogue. É que eu acho que esse time não jogou assim nos últimos jogos. Por incrível que pareça. Mesmo com essa formação. Tem um outro aspecto, né, Marília? Assim como, Marília? Não jogou na trocação. Escancarado. Mesmo jogou, uma formação não deu. ofensiva. Né? Mas aí o Massini tem um ponto, né? Ele também jogou lá com o Avaí. Com o Não, Atlético. jogou contra o Flamengo e contra o Ceará fora de casa. Né? Jogou em casa contra o Atlético Goianiense. Agora, tem uma questão que acho que é a principal, e para mim a surpresa até agora, mas o teste final é na final, né? É que nessa formação, e já com a corda no pescoço contra o Atlético Goianiense, já enforcado contra o Flamengo, e jogando fora de casa contra o Ceará, onde normalmente ia mal, e o teste com o Avaí eu coloco como quase irrelevante. A questão da pilha do time, a questão emocional, foi muito bem resolvida nesse período. Isso me surpreendeu. Porque o tipo de pressão que o Rogério está colocando Importante. a cada entrevista, a cada jogo nessa partida, ela é imensa. E os jogadores têm respondido bem a Olha o isso. que o Oswaldo fala disso aqui. De uma forma, para mim, surpreendente. Foi assim contra o Atlético Goianiense, com a faca no pescoço. Foi assim contra o Flamengo Maracanã. Foi assim contra o Ceará, lá, saindo o quebra-pau. Foi assim contra o Avaí, quando saiu o quebra-pau. Os jogadores do São Paulo não saíram. O São Paulo vinha tendo com 3 zagueiros. O cara expulsou do jogo. O cara não sei o que lá, o cara expulsou no primeiro tempo. O Oswaldo fala sobre isso, ele fala o seguinte: o problema do Rafinha na direita é que ele e o Reinaldo são jogadores que entram pesado e a arbitragem sul-americana adora expulsar. Vilmar Roldan é o árbitro. Aí não é arbitragem sul-americana, é quem o Vilmar Roldan tiver. Se ele acordar com, digamos, com um incômodo no ombro direito, eu estou botando a mão no esquerdo, né? Porque aí vai talvez facilitar o time do ombro esquerdo. Se ele acordar, e assim vice-versa. Ele é um árbitro completamente imprevisível. É um dos maiores presepeiros da América do Sul. Concordo. E apita mais de uma turma ali do São Paulo. Que beleza, hein? Então, né? Sim, É bom tomar um chazinho de camomila. Mas você ia falar uma outra coisa? Não, eu acho o juiz péssimo. Acho ele péssimo. Acho ele não só imprevisível, como eu acho que não tem nenhuma partida dele que não tem uma questão. O Carlos Palomares, pergunta se terminar empatado, vai ter prorrogação ou pênaltis. Prorrogação e pênaltis, se terminar empatado. Nem o Arnaldo, diz aqui o Danilo, percebeu que o Rogério Ceni fez algo que ele e até o Muricy vinham pedindo há tempos. Arrumaram um espaço para os experientes decisivos no time. Patrick, Luciano, Caleri, Alisson, Reinaldo e agora o Rafinha. E Rafinha dá a opção dos 3 zagueiros sem substituir. Sim, percebi, falei sobre isso na sua ausência. É que a sua ausência foi longa. Não, mas então a ausência do Danilo Pérez. Ele também tirou férias da FIFA. Aqui, isso exige partidas quase perfeitas de 4 jogadores mais jovens e inexperientes. Eles têm feito isso. Diego Costa, Léo, Pablo Maia e Nestor. Esses 4 correm pelos 11. E, de novo, se não tiver um equilíbrio no time, se esses 4 não tiverem partidas perfeitas, esse esquema rui. Bora falar agora sobre São Paulo e Independente Del Valle, a final da Sul-Americana, confronto marcado para o próximo sábado. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, vocês queriam saber a respeito de venda de ingressos, como é que era parcial. Conmebol não divulgou parcial, conversei com gente da Conmebol, conversei com gente do São Paulo, ninguém tem esse número, mas a expectativa é das mais baixas, existe enorme pessimismo. O estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, tem capacidade para 57 mil pessoas, e a preocupação é de que não tenham nem 20 mil torcedores. A participação de torcedores do Del Valle vai ser das menores. O Del Valle só pediu 1.500 ingressos. Já o São Paulo ficou com quase 27 mil ingressos. Mas as dificuldades em relação a voos são poucos e extremamente caros. E a distância entre São Paulo e Córdoba são enormes adversários. Uma caravana de ônibus de torcedores do São Paulo já saiu, mas é bem difícil você lotar um estádio apenas com ônibus. E o São Paulo vai tentando convencer seu torcedor a possível, poder aquisitivo para embarcar. Outra dificuldade é fretar voos. O São Paulo também pensou em uma série de pacotes, mas teve muita dificuldade na hora de reservar aeronaves. São poucas e com valores extremamente altos. Até por isso existe o risco de a gente ter um estádio bastante vazio numa cidade que pouco respira futebol, especialmente quando um adversário é do Brasil e outro é do Equador.
Detalhe importante, Conmebol ainda baixou os ingressos para esta temporada. Na decisão, o valor mais baixo do ingresso, o valor de ingresso cobrado para torcedores de São Paulo e Del Valle é de $57 ou R$306. Na final do ano passado, em Montevidéu, que reuniu o Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, o ingresso saía a $100. A expectativa da Conmebol era de lotar ou de ter 70% do público. Na decisão desse ano, isso não será possível. A conquista é inegável. O título da Copa Sul-Americana dá vaga à fase de grupos na Libertadores ano que vem. E especialmente para o São Paulo, resgata a grandiosidade de um time que só conquistou um paulista nos últimos 10 anos. Mas as declarações do técnico são paulino elevam ainda mais a relevância dessa conquista, aumentando a pressão sob o próprio treinador. Acho que nós temos que tentar vencê-la a qualquer custo. Temos que tentar vencer esse jogo, vai ser muito importante mesmo. Para mim, como carreira, como treinador. Paulo se despediu do Campeonato Brasileiro com 4-0 sobre o Avaí, fez 3 gols no primeiro tempo, mesma quantidade dos 3 jogos anteriores somados. Igualou a maior vitória na temporada contra o forte time do Furacão, né? Lá em 10 de abril. Não fazia... Primeira rodada do Brasileiro, eu sempre gosto de lembrar. 11 jogos entre um e outro, não fazia gol de escanteio ou a partir de escanteio já há um bom tempo também. Muito tempo. Fez logo 2. Primeira vez que vence duas partidas seguidas no Brasileirão, tinha vencido o Ceará. Eu pensei muito a respeito disso. O Rogério é um cara inteligente, né? Ele, jogador, adoraria ter um técnico fazendo exatamente isso que ele tá fazendo, que é pressionar. Pressionar sim, né? Botar uma responsabilidade para deixar os caras acesos. A minha dúvida é se o grupo inteiro vai aceitar da forma como o Rogério Ceni aceitaria. Quero crer que ele sabe bem o que está fazendo, porque conhece muito melhor que a gente o grupo, né? Eu tenho certeza disso, Edu. A gente olha hoje o São Paulo, e o São Paulo de janeiro é diferente do São Paulo de setembro. O São Paulo de janeiro era um São Paulo sem perspectiva. Era um São Paulo onde o torcedor imaginava que seria um ano difícil. Não que o ano esteja sendo fácil, e não está sendo, né? O São Paulo teve que vencer um jogo contra o Avaí para se afastar, se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Esse campeonato onde o São Paulo se acostumou nos pontos corridos lá atrás a vencer. Tem um tricampeonato consecutivo, é uma marca, inclusive, muito forte dentro do Campeonato Brasileiro. Que time que mais pontuou o São Paulo no Brasileiro pontos corridos. De uma maneira onde o torcedor são paulino começou a acreditar que terminar bem no Campeonato Brasileiro seria uma boa, não fazer feio nas competições internacionais, né, sobretudo a Sul-Americana, também seria uma boa, mas chega ao início de outubro numa final de Sul-Americana. E o Rogério Ceni, não só com as palavras, ele está sabendo lidar com a situação. Eu acho que ele está sabendo também motivar o grupo lá dentro. O São Paulo chegou no momento da temporada onde o time joga o seu melhor futebol. Ele encontrou uma formação ideal que equilibra defesa e ataque. Ele conseguiu extrair de jogadores como o Alisson, por exemplo, um jogador que estava ali como segunda, terceira opção, se tornar um titular e um jogador importante. Ele fez com que jogadores da base ganhassem um pouco mais de protagonismo. A gente percebe o Rodrigo Nestor hoje sendo um jogador importante nesse meio-campo. Ele fez o Luciano se entender com o Calleri. Ele conseguiu, talvez, ali com o Felipe Alves, ter um pouco mais de segurança no gol e até as jogadas de... Veremos. Com o Felipe Alves também. Ou seja, ele conseguiu organizar a casa na reta final da temporada. Para o São Paulo, de olho mais uma vez em David, atacante de 26 anos de idade, é um velho sonho do Rogério Ceni. Eu havia contado para vocês meses atrás que o Rogério havia indicado a contratação do atacante e então do Fortaleza. Vem desde a chegada do Rogério Ceni esse nome. Na oportunidade, porém, na virada do ano, o Internacional foi mais forte e pagou cerca de 11 milhões de reais por 35% dos direitos econômicos. Junto ao Fortaleza, o Leão do Pici ainda ficou com 10% do valor de uma venda futura. São Paulo não queria fazer esse investimento e acabou perdendo o jogador. Só que o David anda sem espaço desde a chegada do Mano Menezes. O novo técnico colorado não faz muita questão dos extremos, dos atacantes de lado de campo. O David só atuou em 13 minutos nos últimos 40 dias. Esses 13 minutos foram na vitória contra o Atlético Goianiense. Ele entrou nos minutos finais e completou esses 13 minutos em campo. O São Paulo tem a intenção de contratá-lo, a informação é do pessoal do Bola VIP. Ainda não existem negociações, até porque o São Paulo vai deixar quaisquer possibilidades de reforços para o próximo ano, mas o Rogério Ceni gosta demais do David. Acho que é um nome que se encaixa dentro da necessidade do elenco. O Rogério tem batido na tecla de que precisa de jogadores de velocidade e bons no 1 contra 1. Só que o detalhe é que o São Paulo só vai contratar o David se o Internacional facilitar. A ideia tricolor é pegá-lo por empréstimo, jogador de 26 anos de idade, assumindo 100% dos salários. Se o Internacional concordar, pode haver negócio. A tendência é que o Inter tente recuperar o investimento e obrigue o São Paulo a fazer uma compra em definitivo. Acompanhe os passos dessa história, eu vou contando para vocês.
Sin duda, semana muito importante, né, para todo o universo tricolor. Eu não sei se o Rogério quis falar da década passada ou da década futura, né? Porque um título internacional para este momento São Paulo seria um ponto de inflexão e de impulsão hacia a frente, né? Mas, olhar para trás, hacia a frente. Já aconteceu na época minha, né, quando um título paulista foi um gatilho para começar uma sequência. No futebol tem muito isso, né? Energia, confiança. Verdade. Enfim. Então, obviamente, um título importantíssimo, a parte classifica também para a Libertadores, que sempre é o grande objetivo do São Paulo, dá a chance de mais uma final da Recopa Sul-Americana. Então, evidentemente, São Paulo, muito graças a Rogério, está novamente na disputa na final, que, como eu falei aqui desde o princípio do ano, era o único título possível para São Paulo, né? Eu até discuti com o Rogério ao vivo aqui um dia, né, que era o único título possível real. E São Paulo, cumprindo com a grandeza de sua história, passando por muitas dificuldades, né, sem ser brilhante, mas chegou à final e vou estar lá em Córdoba lá com a torcida, vou estar lá, tomara seja uma inesquecível, mas sempre a respeitar aí o Independiente del Valle, não del Valle, del Valle, que é, na minha opinião, na América do Sul, na última década, talvez o time melhor gestionado, né? É um time empresa, tudo bem, que forma e vende, mas está sempre definindo, já foi campeão da Sul-Americana, finalista da Libertadores, semifinalista. É um jogo para ter muito cuidado, mas acredito que com a camisa do São Paulo, tricolor, com a força da torcida que só vai dar São Paulo, seguramente a gente possa dar uma alegria ao torcedor, né? E também o desejo por muitos jogadores que estão lá faz muito tempo, que han sofrido muito críticas, né? Han sofrido desconfiança e talvez um título seria um prêmio para eles, né? Os Arboleda, os Reinaldo, os Carelli. E um prêmio para a torcida também, né? Pelo amor de Deus. No clube, Igor Vinícius. Tomara que dê tudo certo, né? É isso aí. Pessoal, vou começar falando sobre essa questão de jogo único, né? Que a Conmebol pegou a ideia lá dos europeus. É uma situação totalmente diferente, econômica, política, transporte, sabe? É totalmente diferente. Acho que aqui tem muito mais a ver ainda a final em 2 jogos, a final em um jogo, a dificuldade para o brasileiro ir para Córdoba, por exemplo. Isso que a final seria em Brasília, mas por causa das eleições foi alterado o local de jogo. Para o São Paulo seria muito legal, porque Brasília primeiro já é um território tricolor e seria de muito mais fácil acesso, mas agora muito São Paulo vai para Córdoba, não tenho dúvida que vai ter um bom público. E claro que são mais de 60 mil lugares, né, no estádio Mário Kempis. Não sei se vai ser lotação total. E é o que o Arnaldo disse, é uma cidade de difícil localização, que não respira o futebol, então tem todas as dificuldades, né? Não dá para entender qual é o estudo da Conmebol para escolher uma sede para o jogo de final única. Final única que para mim, na América do Sul, é uma questão bizarra. Nada melhor do que 2 jogos, um jogo dentro, outro fora de casa, e aí vence o melhor. Final única, um lance pode mudar tudo. Mas é isso, de qualquer jeito o São Paulo está na finalíssima. O São Paulo ontem que apresentou, né, vazou a imagem da camisa que será apresentada na final, já com o logo da LG aqui do lado, com o Match Day. A São Paulo Mania, por exemplo, a loja oficial do São Paulo já está vendendo essa camisa. Deve ser uma bala. O Barolo mesmo ontem no seu último vídeo mostrou a camisa bem bacana. E é isso. São Paulo com as vestimentas. São Paulo também ontem fez o Match Day, né? Que é o dia que toda a equipe tricolor fica à disposição da Conmebol para fazer vídeos, para fazer apresentação de pré-jogo dos jogadores ali na escalação. Então o André Hernan mostrou os bastidores do Match Day. E é isso, São Paulo vivendo aí a semana da decisão, né? Expectativa aí, contagem regressiva para o jogo de sábado. Estamos na quarta, falta quarta, quinta, sexta, sábado chegando. É o São Paulo aí que pode, depois de 10 anos aí, conseguir um título internacional. Mas para isso tem que passar pelo duríssimo Del Valle, que já foi campeão dessa mídia sul-americana, que já chegou na final da última Libertadores e que nos últimos anos tem aparecido com frequência nas decisões ou ao menos nas partes finais dos campeonatos internacionais. É boa notícia, reforça o Lautaro Dias
dificilmente atacante argentino, bom jogador, deverá jogar a final. Então, é isso, é o São Paulo se preparando para o jogo decisivo. Com relação a Igor Vinícius ou Rafinha, depois que o Rogério Ceni colocou o Rafinha no jogo contra o Avaí, acho bem difícil começar com o Igor Vinícius. Deve ser mesmo Rafinha e Reinaldo. E o Rafinha que deu um jeito de segurar o bom lateral esquerdo do Del Valle. Só para fechar, em relação à notícia do atacante David. Esse nome, desde o início do ano, que a gente faz normalmente mercado da bola aqui no canal, é um nome sempre especulado. É um nome que o Rogério Ceni sempre quis. Mas na hora H lá foram 11 milhões e quem bateu o martelo foi o Inter, porque também é muita grana para o jogador, que com o Rogério também não era titular absoluto do Fortaleza. Então é o que eu digo, vai para a Libertadores e que não faz o esforço maior e contrata jogador para ser titular. Porque para compor o elenco tá cheio aí. Sabe, não consigo entender muito não, mas é um jogador bem visto pelo Rogério, é um pedido do Rogério. Então veremos, né? Mas o Inter, pelo jeito, não vai fazer corpo mole, não, até porque deverá estar na Libertadores do ano que vem. Então, reforçar o rival também não é lá o objetivo dos clubes brasileiros, né? Então, veremos aí. Mas essas novidades, desenrolar das negociações só após a final da Copa Sul-Americana, porque o São Paulo vai ter um destino traçado. Já vai entrar direto na Libertadores ou ainda vai ter mais 10 rodadas do Brasileiro para tentar adquirir e conseguir uma vaga para a Liberta. Então é isso, pessoal. É uma semana de muita ansiedade, empolgação, euforia e torçamos para que sábado a gente tire esse grito entalado da garganta de é campeão. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.